sorrir. Os inimigos de Davi estavam dentro de casa. Eram os irmãos de Davi. Era o pai de Davi. Davi ele só comia porque a mãe tirava para ele comer. Porque segundo a história, a Bíblia não conta, mas segundo a história do livro dos Hebreus, conta que Davi era um filho rejeitado. Um filho de outra mulher que o pai teve casa e teve esse filho. Então ele, por ser o menor ainda, era filho rejeitado, da linhagem rejeitada, porque não era da mesma linhagem dos outros. Então e o próprio pai o rejeitava Davi, mas ele só comia se a mãe tirasse, porque a mãe não tinha diferença. Então ele estava nunca na minha cabeça, perante os meus inimigos, e Deus honrou Davi com isso. Honrou Davi com isso. Quando Deus foi ungir ele como rei, e mandou como eu na casa dele, passou os 11 filhos de Jessé. Passou todos os filhos de Jessé. E aí Samuel falou: mas não tem mais nenhum filho, faltando nenhum aqui. Ele disse: tem, mais um outro. Mas ele estava dando a participação das ovelhas. Ele era um nada no meio da família. E ele não era nem chamado pelo nome. Tem um menor, tem um outro. Não era nem citado o nome de Davi dentro de casa. Aí o Samuel falou assim: não, pode não chamar, porque nós só vamos citar a mesa quando ele chegar. E aí os irmãos de Davi tiveram que o quê? Ter esse ato de pedir perdão para poder se assentar à mesa. Mas hoje nós vamos estar falando sobre mulher com propósito. Mulher cheia do Espírito Santo, ela tem o quê? Propósito. Quem é essa mulher cheia de propósito que nós ouvimos? Abigail. Quem já ouviu falar sobre a história de Abigail? Tem me dado muito nessa temporada. O Senhor é instrumento dele. Não são minhas, o Senhor me deu para cuidar. Ensinei o caminho desse meu carro, os outros não querem. Então, tomem em suas mãos. Tem uma filha minha, que é a mais velha, em carinho de anjo. Ela fala assim: meu Deus, a mãe ora até para Deus matar nós. Eu falei: não, eu oro para Deus fazer vocês se converterem até o último momento da vida de vocês. Se você estiver falando só, para Deus enviar um crente na hora de vocês se converter e ir para o céu. Porque por diabo eu não aceito perder.
Aí quando eu chego, ele já provavelmente almoçou, aí então não senta todo mundo para almoçar e nem muito menos para jantar. Eu não faço janta, então cada um se vira, entendeu? E aí já é errado, né? A mulher sacrifica essa casa e a coisa destrói. E o menino passa o dia todo na escola, então você briga. É igual quando chega o sábado ou domingo, em vez de você se reunir com a sua família, não, é cada um do lado e Deus por todos. E a senhora falando isso, eu me lembrei. Tem uma amiga, a Hilda, ela há muito tempo foi, podemos dizer, chamada por nome, né? Ele era lá do ramo do 7 de agosto. Toda vez que ele chegava, ela ia no salão, se arrumava e a mesa estava bonitona pro cara. Entendeu? Toda vez que o cara passava aqui, ela estava toda cheirosa, toda no sal, e a mesa estava bonitona, esperando o homem chegar, entendeu? Aí a senhora falando isso, eu me lembrei dela. E ela toda vida me fala, não, meu marido está chegando, Sara, eu estou indo me arrumar, eu estou indo arrumar a casa, eu estou indo fazer comida para ele comer, ele fica muito tempo fora, então quando ele chega, ele tem que estar tudo bonito, tudo aguardando ele. E muitas vezes a gente mesmo não faz isso pelos nossos esposos, né? Então é uma palavra que a gente deve se repensar e saber. Naquela intuição que eu tive que estar aqui 8 horas. Meu Deus, minha oração. Então, assim, irmã, vamos ter mais compromisso de chegar mais cedo, né? Igual a irmã lá, né? Porque mora longe, né? É difícil a distância, mas fazer um compromisso sempre até as 8 horas. Às vezes, o dia da vaga passou um pouco da palavra, não pegou a palavra toda, pegou só com metade. Eu não sei qual dificuldade que as irmãs têm, chegar atrasado, não sei qual que é, mas fazer um esforço, chegar mais cedo, é falar muito mesmo, né? É muito importante. E eu também vou fazer igual a Sara falou, eu coloco a minha mesinha também lá, sozinha, eu, Pai, eu fui o Espírito Santo, né? Eu sempre aqui Jesus, sempre aqui o Espírito Santo, sempre aqui. Vamos assim, né? Assim, começa, né? E vai indo, eu vou pegar o embalo e vai ir na bênção, né? Estou gostando, né? Porque é a segunda vez que eu participo. E a palavra também é uma peça para por trás, é uma aprendizado, é uma vida, a cada dia é aprendizado. Então, irmãos, tudo na nossa vida é uma aprendizado. O que eu estou falando hoje com vocês são coisas que nós aprendemos na conversão. Porque são algo que nós aprendemos e queremos que vocês também aprendam. Então, já ouvi a irmã Vera, A pastora está falando, eu gosto, eu já entendo. Toda vez que dá, pode falar, irmã. Nós estamos aqui, tirar dúvida, pergunta, vai mais. Gente, tem a civilização, vou dar um exemplo de mim mesma. Quando eu me casei, eu mais queria uma vida. Na época, quando eu não estava. Eu fui para a igreja, estava tendo uma vida, e tinha uma mesa. E aí você vê o símbolo que a mesa era une a família, né? Você vê aonde Jesus está, né? É na mesa. Começa na mesa. E eu pedi a Deus, eu quero comprar uma mesa. Eu não tenho condição de comprar uma mesa. Eu pedi a Deus aquela mesa, só que eu não tinha condição. E onde eu trabalhava, que é onde eu trabalho hoje, o dito dono comprou, acho que foi 2 rifas, né? E aí ele comprou essas 2 rifas, mas eu queria saber, só fiquei calada, eu disse dele, né? E aí, como eu venho a pastora falando, Deus ele age, começa na mesa. E eu pedi tanto uma mesa, e aí, como o Senhor Deus essa mesa, Deus vai, eu queria essa mesa. E aí eu falei, a pessoa falou, dá pra ele. Ele falou, fica assim, aí você vai para analisar
seus discípulos na mesa, né? É muito bom você ficar unida, né? No ciclo de oração, ou em casa. Eu falei assim, quero a mesa sem lugar. Peguei, comprei uma mesa sem lugar. Mas quando o meu chega, mesmo no ciclo, nós sempre na mesa. Só vamos falar, porque todo mundo aqui sabe que eu estou um cientista por limpeza. Quem vai na minha casa, misericórdia. Aí mas eu tenho que gritar, que às vezes é você dar comida para a criança e não deixa a criança sentar na mesa. Você já está fazendo errado, mas é fácil, né? Você tem que colocar tudo. Então, a gente tem aprendido que eu aprendi bastante. Muito bastante. Eu acho sobre o que você mais ter sabedoria, porque às vezes a gente olha lá, deixa o casamento. Então, vocês estão achando que é só esposa. Estamos aqui em quadro, Senhor, de adoração, Senhor, a Ti, meu Pai. Meu Deus, faz esta bênção, Senhor, que representa, Senhor, a paz, o aconchego, Senhor, a Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer nesta manhã, Pai, pela vida de cada uma das irmãs, Senhor, que contribuíram, Senhor, aqui nesta mesa, Pai, está presente neste lugar, Senhor. Pai, eu te peço, entra sobre os lares da casa, Pai. Então, entra com a provisão, Senhor, sobre os lares, Senhor. Na casa de cada uma, Senhor. Eu não sei o que elas precisam, meu Deus, mas eu sei que elas têm algo, Senhor, que estão precisando da tua provisão, Senhor. Eu sei que o filho, Senhor, sobre a vida de cada uma, Deus. Pai, abençoa os esposos, Senhor, para não ter filhos, Senhor, beleza, Pai, Pai. A primeira paz, Senhor, milagres, Senhor, sobre as pessoas. Estou agora aqui, ó, na mesa posta aqui com as irmãs. Oi, meu amor. Vamos, vai.